do investimento, isso eu tomo como uma situação que eu sempre analiso para interessados nas nossas franquias. É identificação com o ramo de atividade. Isso é extremamente importante na hora que o franqueado vai tomar a decisão em que franquia quer fazer. Porque eu brinco sempre que é ele que vai abrir a lojinha, é ele que vai estar lá todo dia, e é muito complicado você ir para um lugar que você não gosta, né? Ou fazer uma atividade que você não tem nenhuma afinidade, ou não, viu que não se identificou. Então, esse aspecto é muito importante para ele poder tomar a decisão dele. Agora, Eduardo, você comentou uma coisa bastante importante e até queria perguntar para você, quer dizer, para ser um franqueado Vanilla Café ou Bon Gruyère, eu tenho que saber cozinhar, eu tenho que saber fazer a comida, quer dizer, eu tenho que gostar de comida ou não? Eu tenho que gostar. Como é que funciona isso? Eu tenho que gostar de business, de negócio lucrativo? Na verdade, assim, tem que ter espírito empreendedor, gostar de business, né? Mas não necessariamente precisa saber cozinhar, precisa saber tirar um café, precisa gostar da atividade. Tá? É função do franqueador, tanto em alimentação como outros ramos, capacitar esse franqueado. Então, dizer do processo, dizer como ele vai atender o seu público, como é que ele vai fazer a comida dele no ponto de venda, e capacitar esse franqueado para atender o consumidor final. Ah, muito bom. Uma pergunta que sempre as pessoas nos fazem, e fizeram hoje também, é o seguinte: é a figura do executivo que trabalhou muito tempo numa empresa e agora quer ter um negócio próprio. E ele não quer se aventurar numa carreira solo, ele quer ter uma franquia. É muito diferente ser executivo numa empresa e ser franqueado? Olha, o executivo, ele parte do princípio que ele tem todo um staff à sua disposição, né? Toda uma estrutura onde ele não vai ter, com certeza, sendo um franqueado, qualquer que seja a rede, qualquer que seja o segmento. Ele vai ter que entender que ele vai estar num negócio onde ele é o principal executivo, ele é eventualmente o office boy. Ele vai ser executivo também. Tudo. Ele vai executar efetivamente tudo, né? Então ele precisa entender isso. Ele tem um outro segmento, um outro formato, com outro tamanho de valores que ele vai tratar no seu dia a dia, mas que as decisões são extremamente importantes para o resultado final dele. Então, entendendo esses aspectos, e a gente já viu vários casos de executivos que têm extremo sucesso na sua vida profissional, né, na vida executiva, e na hora do seu voo solo não consegue conciliar a sua experiência profissional com o fato de ser empreendedor. Ele acha que as decisões são do mesmo nível e na verdade não são. Ele precisa realmente se despir e entender que ele vai ter uma atividade, abrir a sua atividade todo dia, a sua presença é importante, ou eventualmente quem estiver à frente do negócio, ele precisa estar consciente do que vai acontecer. A alimentação, por exemplo, nós temos um ticket médio relativamente baixo, tá? Cada pessoa no Bon Gruyère, por exemplo, consome em torno de 20 a 25 reais. Então, para ele fazer um resultado de venda, ele vai precisar ter vários consumidores que façam isso. E para ter seu resultado também, ele vai ter que ter isso. Tá? Muito didática a explicação, bem esclarecedora. A Mariana Sanches, ela até complementa um pouquinho, ela diz assim, aqui é interessante online que tudo é ao vivo e rápido. Ela diz, bom, mas numa rede não tem o supervisor de campo, não tem treinamento. Quer dizer, todo esse apoio faz com que o suposto executivo ele tenha muito mais condição de ter sucesso? Sim, na verdade, essa é a essência do franchise, né? Alguém, um franqueador, que tem sua marca, que tem sucesso na atividade, um dia resolveu crescer através de parceiros que são franqueados que vão exercer essa atividade. E ele precisa dar condições a crescimento desses franqueados. Porém, e isso é uma coisa que hoje no Brasil já está diminuindo muito, tinha-se o mito que só por você ter uma franquia estava tudo resolvido e o seu sucesso estava garantido, e na verdade isso não acontece. Não se tira em nenhum momento a força de gestão do empresário na sua atividade. O consultor de campo vai auxiliá-lo se está tudo correndo bem, se eventualmente tem algum processo que precisa ser resolvido, entender os seus números de faturamento, no que ele pode melhorar. Ele vai ser treinado para isso, ele vai ter reciclagem para isso, né, dos seus treinamentos ou de novos produtos que isso seja colocado, mas o desempenho, quer dizer, a atividade final, isto acontecer, quem vai fazer é o empresário, é o franqueado no seu ponto de venda.
Legal. Eu estou com uma outra pergunta aqui, a pessoa não colocou o nome, mas é uma pergunta bem interessante. Como que o franqueado faz para crescer na rede? Hoje nós temos uma figura de franqueados, né, que são eventualmente empresários de franquias. Tá? Então, você tem um ponto de venda, uma franquia que você abriu, você tem crescimento com aquela rede, mas você está limitado àquele tamanho de crescimento. Então você tem algumas opções para crescer. Ou, já que aquela franquia está com sucesso, está no caminho certo e tem o seu nível de crescimento estabelecido, você pode na própria rede ter uma segunda franquia, e os franqueadores têm todo o interesse que o franqueado tenha mais de uma unidade, né? É muito mais fácil eu crescer com alguém que já sabe todas as etapas do processo e tem interesse em uma segunda, terceira atividade, tá? Ou mesmo crescer com outras marcas, tá? Isso é uma coisa que, desde que bem resolvida com o franqueador, está se tornando comum a possibilidade de você ter mais de uma marca. Platina Franquias, onde eu trabalho, que tem Bon Grillé e Vanilla Café, tem exatamente por isso, para possibilitar ao seu franqueado uma segunda opção. Ele não tem uma opção, por exemplo, numa loja Bon Grillé, uma segunda loja Bon Grillé, ele pode ter uma opção por uma cafeteria, tá? E o mercado também está seguindo muito para isso, franqueadores que têm mais que uma marca. Eu estou com uma pergunta aqui do Marcos Toledo de São Paulo, uma pergunta bem interessante. Ele diz que mora próximo ao shopping Boa Vista, em São Paulo. Certo. E recentemente uma grande franquia de alimentação fechou nesse shopping. E ele quer investir em franquia e ele está preocupado de perder o dinheiro dele. Então, que apoio que a franqueadora pode dar para minimizar o risco? Olha, risco sempre há, tá? Isso é uma questão que vai acontecer para a nossa atividade e para qualquer outra que você faça quando você se torna empreendedor. A função do franqueador é tentar minimizar esse risco ou avaliar com o franqueado esse risco, tá? Quando você está no shopping center, você depende de informações desse shopping, principalmente quando ele está em processo de abertura, é um shopping novo, você tem dados que o empreendedor do shopping vai te passar para você fazer uma avaliação para isso. Segunda avaliação, que hoje no Brasil é uma questão que a gente tem trabalhado e brigado muito, esse é o português claro, são os custos do shopping, né? Você tem que ter um custo compatível com a sua operação. E muitas vezes o valor que você cobra do seu consumidor final, não há um aumento, não há um acréscimo tão grande como você tem dos seus custos, né? Então é isso que você tem que avaliar. Se vale a pena o investimento em termos de quanto o shopping vai cobrar de aluguel para você, qual a luva, né, o CDU, a cessão de direito de uso que ele vai te cobrar, e se você vai ter uma demanda suficiente para arcar com esses custos e ter o resultado desejado. Tá? Você sabe que alguém falou, não sei quando nem onde, que ter uma loja em shopping e prosperar é porque o negócio é bom. Não sei quem falou e quando.